turismo pelo seguinte, gente, teve uma polêmica, viu, Thaís, essa semana. Já não é de hoje, ela já vem vindo, porque em 2025 a União Europeia, os países da União Europeia, para serem visitados, vão cobrar uma taxa de visitantes, inclusive brasileiros, de 7 euros. E agora o mês foi definido, a partir de maio de 2025, que é maio, inclusive, um mês ótimo para visitar a Europa, porque a temperatura está muito boa, nem tão frio, nem tão quente, e é um mês, maio e setembro são os meses mais badalados, vamos dizer assim. E a gente convidou aqui para o Jornal Gente a professora Mariana Aldrigue, que é pesquisadora na área de turismo urbano, para explicar exatamente essa diferença. O que é essa taxa e o que é um visto? Porque assim, o Brasil não precisa de visto para entrar na Europa. E já começo dando as boas-vindas. Mariana, tudo bom com você? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Sônia, Thaís, que alegria estar aqui com vocês de novo. A alegria é nossa. E você sabe que estão chamando isso de visto e, na verdade, não é um visto, mas não deixa de ser uma taxa. A Europa, Marina, está dizendo que isso serve para controlar melhor os visitantes que vêm ao continente. E já adiantando para você que fizeram um balanço aí desses Jogos Olímpicos, pelo menos aqui em Paris, o Brasil não pegou pódio, mas pegou o quarto lugar. Foi a quarta maior delegação de turistas que visitaram Paris durante os Jogos Olímpicos. E teve gente que resolveu deixar para as férias do ano que vem exatamente porque vai ser mais barato, vai ser mais em conta, com os Jogos Olímpicos tudo absolutamente caro, né? E passar pela Europa sem passar por Paris é frustrante. Então eu queria que você explicasse isso pra gente, Mariana. Que taxa é essa e por que não é um visto? Então, o nome da taxa é EES, a sigla, né? E basicamente um sistema de entrada e saída eletrônico oficial, especialmente porque ele não vai demandar visto, ele vai só captar os dados pessoais e permitir que um controle de todo esse fluxo de pessoas que acontece na Europa seja mais efetivo e, obviamente, conectado com as redes de segurança internacional. O que a gente viu acontecer muitas vezes é que com a criação da União Europeia, muitos dos turistas trocavam de países tranquilamente e isso dificultava muitas vezes acompanhar onde é que esse turista estava, da mesma forma que estatisticamente é bastante difícil. Então agora todo o sistema de turismo do mundo está caminhando para a identificação digital. Acho até legal comentar um aspecto, talvez seja das coisas mais antigas do mundo a gente carregar um caderninho de papel com visto. Tudo é eletrônico atualmente, então esse já é um salto para que haja pelo menos um cadastro e possibilidade de entender os fluxos de pessoas, também para definir políticas públicas, para entender quais as melhores alternativas de gestão, para combater o turismo massificado, né, o turismo em excesso. Então são várias as razões. E, de fato, o custo é muito baixo frente ao custo de alguns vistos que a gente costuma solicitar. E baixo também frente ao capital que é necessário para uma viagem internacional como essa também, né, Mariana? 7 € para quem está indo passar 2 dias que sejam na Europa não significam absolutamente nada. Mas eu queria te ouvir agora sobre essa questão do turismo predatório, né? A gente tem visto várias cidades cada vez mais incomodadas com a invasão de turistas e tomando medidas, algumas proibindo, por exemplo, aluguel de apartamento via aplicativos, outras criando taxas, enfim, como que esse movimento no turismo se realiza e por que nesse momento, agora 2024, existe essa onda tão grande de turismo em algumas cidades da Europa? Eu confesso que dá uma invejinha, sabe, Mariana? Porque eles podiam vir para cá também, né? Olha, eu acho que eu compartilho um pedacinho dessa invejinha. Queria mais gente aqui no Brasil, sim, mas eu acho que a gente tem que lembrar que há uma composição de fatores. A primeira, acho que todos nós fomos expostos a informações sobre a Europa, a informações também sobre os Estados Unidos e sobre o quanto é legal conhecer esses lugares. Então, parte da nossa educação formal é toda baseada em informações que vêm da Europa e a gente vai construindo sonhos. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo.
e de repente a gente tem uma transição da sociedade, especialmente depois da pandemia, que valoriza mais a experiência do que a posse. Então, especialmente os mais jovens conseguem se organizar financeiramente para viagens mais baratas e vão tentar ticar a sua listinha de sonhos. Então, a gente pensa, você falou de Paris agora com as Olimpíadas, e Paris se reposiciona muito bem, volta a ficar, talvez, entre um dos destinos mais desejados do mundo, inclusive para os jovens. Veneza, Barcelona, Amsterdã, que são os 3 grandes exemplos, vão continuar sendo extremamente desejados. E aí o que aconteceu? A maioria das empresas, a coisa de 20 anos atrás, foi fazendo solicitação para voos mais baratos, para mais hotéis, para centros de convenções, enfim, para uma série de atividades. As cidades são muito bonitas, a qualidade de vida é muito interessante. E quando é possível realizar esse sonho, em geral, é momento de férias na Europa, momento de férias na Ásia, momento de férias nos Estados Unidos. Como é que a gente diminui o interesse se as redes sociais estão fazendo tudo o que a gente está vendo, a quantidade de influenciadores? Então, o desafio hoje é conseguir distribuir geograficamente. É de uma crueldade sem fim a gente pensar que justamente essa geração vai ser impedida de viajar porque mudou suas prioridades. E os gestores públicos, por sua vez, não foram capazes de calcular quantas pessoas são idealmente recebidas nesse lugar. Para que ter voos tão baratos? Voos, Sônia e Thaís, que às vezes custam $10. Voos de 1 hora por $10. Então, assim, a gente ainda tem a questão climática. Há uma possibilidade de reorganizar isso em termos de tarifa, há a possibilidade de dar mais descontos em períodos de baixa temporada e reorganizar essa distribuição. Mas é um desafio muito grande da nossa era. E olha, Mariana, é muito importante você estar falando isso, e vou compartilhar da invejinha de vocês também, porque assim, o Brasil é um país maravilhoso, riquíssimo, tem de tudo. Uma das melhores, a gente fala da França, mas uma das melhores gastronomias do mundo está em Paris. Um dos cenários mais belos, se não dos mais belos, estão no Brasil, né? Do Oiapoque ao Chuí. E o europeu sabe disso. Só que para o europeu, quando ele vai para o Brasil, é barato. E eles conhecem muito mais o Brasil do que um brasileiro. Porque às vezes quando você tem o dinheiro, isso aí várias pessoas já me falaram, não, eu tenho o dinheiro, então eu achei mais fácil ir para a Europa, que é mais difícil, e depois eu conheço o Brasil, porque é o meu país. Mas as pessoas acabam não fazendo isso. Eu tô com uma certa esperança, viu, Mariana, na COP30 em Belém, porque o mundo inteiro vai estar atento para isso, então eu acho que também é uma boa oportunidade de turismo, mas a gente precisa criar outras. A gente tem coisas belíssimas e básicas, que inclusive isso faz parte da educação do jovem e que o jovem não conhece. Sem dúvida. A gente tem uma atuação agora mais direcionada da Embratur em captar mais turistas. Obviamente, quem mais nos visita de fora do Brasil são argentinos, mas não custa lembrar, o turismo internacional no Brasil é só 5%. 95% é dentro do Brasil, brasileiro viajando dentro do Brasil. Só que ainda é muito caro. Nós somos um país de classe média. Nós somos um país que não tem conexões fáceis. Mesmo quando eu quero, por exemplo, estando em São Paulo, ir de ônibus para Minas ou para o Rio, eu tenho uma série de restrições, né? Poderia ser mais fácil, mais simples e mais barato se não fosse ainda preso a legislações tão arcaicas. Há um trabalho que o Ministério do Turismo precisa fazer e aparentemente ignora ou prefere outras ações, mas há sim condições de que o Brasil seja o líder de um tipo de turismo liderado pela juventude, que seja um turismo de experiência, um turismo de contato com as comunidades, de trocas culturais. E você tem toda a razão, Sônia, a COP30 pode ser uma grande oportunidade de reapresentar o Brasil para o mundo. Apesar dos nossos estereótipos, que a gente não vai abandonar,
mas de um povo realmente alegre, receptivo, comprometido com a sustentabilidade, disposto a receber o diferente, tolerante, apesar de tudo que a gente vê, essa é a imagem que o estrangeiro vê da gente e a gente tem que explorar isso melhor. E por que não vem mais turista para cá, na sua opinião, Mariana? Porque, olha, o que a gente tem aqui de potencial de turismo de natureza, ecoturismo, litoral. Eu vou te falar uma coisa, Mariana. A Sônia que não nos ouça, ela que está em Paris, mas praia na Europa, imagina, minha gente, o que é Mas isso? eu concordo com você. Praia de pedra, não tem areia. Nossa, não tem nem não comparação tem com as areia, nossas. você não tem onde colocar a sua canga. Enfim, a gente tem um potencial gigante aqui e tem esses números que ainda são baixos. É falta de segurança? É falta de divulgação? É a distância do Brasil dos eixos que exportam turistas e às vezes até os períodos menores de férias que alguns países concedem nas legislações locais? Por que não vem mais turista para cá, na sua opinião, Mariana? Olha, Thaís, aí eu nem vou te dizer que é a minha opinião. Eu estou baseada totalmente nos dados que a gente trabalhou ao longo dos últimos 2 anos. A primeira grande razão é a combinação tempo de viagem e preço da passagem aérea. Então, muitas vezes, para ir para essa praia feia que você mencionou, são só 2 horas, e para alguns destinos brasileiros, a pessoa tem que fazer um voo até São Paulo para voltar, por exemplo, para Recife, ou para Salvador, ou para Fortaleza. Ah, mas aí porque tem uma coisa que pesa a favor do Brasil também, né, Mariana? O real desvalorizado. Estrangeiro chega aqui com €1 ou com dólar, faz a festa. Definitivamente sim, definitivamente sim. Então, vamos primeiro para os negativos e depois a gente encerra com os positivos. Vamos. O tempo e a distância combinados, o fato de que a gente tem uma oferta relativamente restrita de assentos quando a gente compara com Turquia e Oriente Médio, a barreira idiomática. Por isso que o turismo da juventude, esse turismo dos TikTokers, está sendo mais expressivo aqui no Brasil agora, porque eles não têm medo dos tradutores online, eles se encaram bem a coisa de usar o celular, mas o turista mais experiente ainda se sente um pouco inseguro. A imagem de violência do país, ela é difusa, então ela não é exatamente um detrator de turistas, mas em episódios específicos, quando tem uma notícia que é mais internacional, aí a gente tem uma pequena queda. Agora, a gente tem muito investimento da Colômbia, do Peru, da Costa Rica, da República Dominicana, esses países que na mente do estrangeiro são similares ao Brasil, ocupando a mídia na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. O Brasil não consegue ainda ocupar esse mesmo espaço. Então, para cada ação brasileira, são 6 ou 7 da Colômbia. Em geral, a Colômbia fica na frente. A Colômbia é pelo menos metade do preço do Brasil. E também tem praias muito bonitas, sejamos honestos. Então, hoje, o desafio é a gente conseguir encontrar o mercado que paga para vir para o Brasil e que movimente as redes sociais. Para além dos nossos vizinhos argentinos, a gente tem investido muito nos portugueses, nos italianos, nos franceses. A ação do Brasil agora na França, nas Olimpíadas, foi extremamente bem sucedida. E ela pode trazer frutos já na nossa alta temporada, mas também com COP e depois com a Copa Feminina de Futebol. Então, há necessidade, acho que, de mais articulação, especialmente... E, Mariana, vai ter também o Ano do Brasil da França e França do Brasil no ano que vem. Então, apostando muito, inclusive, a França abriu um voo direto Paris-Salvador. Exato. Então, e os franceses têm uma relação de muita admiração para a nossa cultura. E isso também é muito legal. Então, o que a gente precisa ver é não depender exclusivamente de ações da Embratur, mas entender que há inteligência disponível para a gente, juntamente, coletivamente, fazer ações mais estratégicas mercado a mercado. Agora, a gente tem que pôr os pés no chão. Vai ser muito difícil a gente chegar em patamares similares ao México, em similares a qualquer país europeu. O que nós precisamos é conseguir trabalhar com pelo menos 10 ou 15% de aumento de fluxo
para que esse dinheiro de fora entre aqui, estimule a nossa economia, sensibilize a classe política e aí a gente começa a trabalhar em expansão de aeroportos, em expansão de hotéis, em novos produtos e criar um círculo virtuoso. Isso eu não vejo acontecer tão fácil. Olha, eu queria agradecer muito a atenção conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, da Mariana Aldrighi, professora e pesquisadora na área de turismo urbano, falando um pouco conosco sobre turismo no Brasil, no mundo, esses movimentos que acontecem nesse momento. Obrigada, viu, Mariana? Até a próxima. Agradeço demais, gente. Um excelente sábado para vocês. Para todos você nós. também, um beijo.